Beleza? Então estamos gravando a segunda etapa aqui da nossa aula, tá? Demos aí uma descontraída, deu tempo de... acho que o Isaías não conseguiu entrar, mas infelizmente, ó, fico feliz que a Luciana tá lá também, né? E disse que está conseguindo acompanhar, me mandou mensagem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Voltando, nós estávamos, então, falando aqui deste conteúdo, tá certo? Bom, deixa eu fechar aqui, deixar só a minha carinha aqui. Muito bem. Bom, então nós estamos falando aqui do 8, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos duas situações, olha só. Então, de acordo com a nova legislação, a entidade é requerida a instalar filtros de fumaça nas suas fábricas até 30 de junho de X1. A entidade não fez a instalação. Bom, então, primeiro, ele pede para saber antes de X0, em dezembro de X0, e aí você tem uma nova legislação, e X1, como ficaria? Bom, primeira situação, pessoal, X0. Então, você tem digamos, uma legislação que obriga a empresa a colocar os filtros. Muito bem, a questão é, preciso de cara colocar esses filtros? Não, eu tenho um prazo até 30 de junho. Então, vamos lá. Eu tenho obrigação de colocar esses filtros? Tenho. Preciso de uma provisão para isso? Primeira pergunta, precisaria de uma provisão lá atrás para isso ou não? Sim. Bom, o Diogo está fazendo, deve fazer a provisão da multa em caso que não coloque os filtros por conta da multa. Então vamos lá. São dois comentários, eu vou comentar isso que o Diogo está falando. Primeira situação, pessoal. Eu não preciso fazer uma provisão em X0. Tá certo? Em X0 eu não preciso fazer provisão. Por quê? A gente vai comentar da multa aqui, né? Assim, por que em X0 eu não preciso fazer uma provisão? Pelo seguinte, eu tenho prazo até 30 de junho. Então, como eu tenho prazo, isso significa que eu vou, digamos, reconhecer essa despesa quando ela incorrer. Então, ela precisa incorrer, né? Quando eu fizer a instalação, o gasto vai incorrer e aí, efetivamente, eu reconheço como ativo lá, como instalação, né? Isso, o Diogo está falando da multa aqui. Ele está falando que da multa talvez tenha que fazer a provisão. Mas vamos lá, vamos chegar ali, Diogo. Vamos chegar na multa já. Então, assim, num primeiro momento, tá claro, pessoal? Tudo bem, Diogo? Né? Marcelo aí, acho que o Ricardo. Vocês concordam ou não? Ou seja, eu tenho que instalar, mas ainda nesse momento não há efetivamente a necessidade de fazer nenhuma provisão, porque como eu tenho prazo, então eu vou reconhecer esse gasto quando ele ocorrer. Tá claro isso, pessoal? Pode fazer cotação, né? Oi? Pode fazer umas cotações para saber. Claro, claro. E aí, assim, aqui nós estamos falando, então, de gasto incorrido, né? Ou seja, quando incorrer, eu reconheço, tá? Eu não preciso necessariamente fazer uma provisão. Por quê? Porque, gente, a provisão é algo que ele diz assim, então, é uma obrigação de que vai sair dinheiro. Só que nesse caso, eu já instalei? Não. Veja, a legislação diz, você tem que instalar. Ótimo, eu tenho que instalar. Mas quando surge a obrigação, a lei me dá a obrigação de instalar. O valor, a obrigação para reconhecer algum tipo de provisão seria no momento em que eu estou, digamos, por exemplo, a multa a gente até poderia pensar, tá? Mas vamos supor, nesse caso, eu tenho que instalar, eu tenho a obrigação de instalar. Eu ainda não tenho obrigação de pagar ninguém, porque eu ainda não instalei. Então, na hora que eu instalo, ou na hora que eu vou lá e compro esse produto, aí surge a obrigação de pagar o fornecedor. Tá certo? Então, aí eu tenho a obrigação do pagamento do fornecedor. Tá certo? E aí, vejam só, não é necessariamente uma provisão, porque aí eu compro os equipamentos, instalo e pago o fornecedor. É o que nós falamos lá atrás. Aí eu tenho aí despesa. É uma despesa normal, tá certo? Reconheço ali, eu tenho contas a pagar, né? Nesse caso não é nem accrual, esse caso é contas a pagar efetivamente. Tudo bem? Bom, aí a gente tem, ele fala em X1, ou seja, no final de X1. Passou junho, eu vou dar duas situações para daí a gente entrar nessa questão da multa. Passou junho, tá? 30 de junho. Eu instalei, o equipamento está instalado. 31 de dezembro, né? Porque, ó, vamos lá, voltar aqui no exercício. Ele fala, ó, 30 de junho de X0 e dezembro de X1. Então, nós já vimos que X0 eu não preciso fazer nada, certo? Porque eu tenho prazo.
X1, situação número 1. Instalei o equipamento, fiz a instalação do equipamento. 31 de dezembro de X1, o que eu preciso fazer? Reconheço alguma provisão, alguma coisa ou não? Não, se você instalou, vai dentro do prazo, não. Instalei dentro do prazo. Não, já reconheceu a Não. despesa. Se você... Ai, meu Deus, como é que a palavra me fugiu aqui? Você atendeu a exigência, né? Isso. Consequentemente, eu não preciso reconhecer nada. Perfeito? Já está lá reconhecida na despesa. Já está lá reconhecida a minha despesa. Agora vamos para a segunda situação, que aí entra no que o Diogo está falando. Ó, o Diogo escreveu aí, vocês estão vendo, mas vou repetir. Ele fala, ó, deve fazer a provisão da multa em caso não coloque os filtros por conta da multa. Né? E ele coloca que pela para-compra não precisa. Então, realmente, ele tem razão nesse aspecto da compra. Agora vamos discutir a multa. Bom, situação número 2. Chegou em 30 de junho, eu não instalei os equipamentos. 31 de dezembro de X1. Reconheço uma provisão ou não? O que vocês acham? Sim. Sabe o valor da multa? Gostei da plaquinha ali. Penalidade. Oi? Não, então, mas aí, no caso, ele já vai ter passado o prazo, né? Não vai ser mais uma provisão, e sim a própria obrigação em si, né? Vai ter que cumprir a obrigação, né? Não vai ser mais a provisão, né? Quer ver, ó? E aí, Diogo, o que você acha? No caso, subentende que passou 30 de junho do X1, 1º de julho ele já teria que pagar essa multa? Ou teria mais um prazo? Porque Então, se tivesse prazo, aí sim deveria, né, ter a provisão, mas se não, acredito que já é passivo direto já. Então, vamos lá. Aí vai depender um pouquinho, tá? Depende. Aí entra no depende. Bom, eu vou projetar um negócio aqui para vocês verem um comentário dessa questão, tá? Ó, eu peguei aqui, acho que é esse aqui. Então, vamos lá, ó. Vocês estão vendo aí? Uhum. Então ele fala aqui, ó, 31 de dezembro de X0, tá alinhado com o que nós estamos falando, ó. Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obrigação, tá? Aqui é só a introdução, ele fala, não há obrigação, porque não há o evento que gera obrigação, mesmo para os custos de instalação dos filtros de fumaça. Conclusão, nenhuma provisão é requerida. Bom, isso reforça o que a gente estava falando. Não tenho necessariamente, eu tenho a obrigação da instalação, mas eu não tenho em nenhum momento ainda, digamos, a necessidade de fazer uma provisão. Por quê? Porque na hora que eu for instalar, vai ser despesa, vai ser custo incorrido. Despesa ou, no caso, vai ter os ativos. Perfeito? Certo. Mas Agora se eu vou mostrar para a empresa você. quiser, ela pode? Oi? Se a empresa quiser provisionar, ela pode? Não, porque nesse caso, uma boa pergunta, não deveria. Porque se você provisionar, você está provisionando algo que você ainda não tem obrigação. Porque pessoal, quando a gente fala obrigação, é importante a gente entender o seguinte. Eu tenho uma obrigação para fazer alguma coisa. Tá? O fato de você ter obrigação para fazer alguma coisa não quer dizer que naquele momento você precisa gastar alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu sou obrigado a andar, né, agora sou obrigado a andar com máscara na rua. Veja, a lei determina que você tem uma obrigação de andar com máscara. Mas pergunto, você tem que... essa é uma obrigação que vai ter algum desembolso para você? Andar com máscara, não. Ah, mas eu não tenho máscara, eu vou comprar... Eu tenho que comprar a máscara. eu vou comprar aquela da Oakley, como é que chama? Acho que é Oakley, né? Não sei. R$147. Misericórdia. Nossa, Deus, Tá dá pra podendo, hein? comprar uma 50. É Oakley. Como é que é, amor? Vou virar professor também. Da Oakley, Vocês viram essa daí, não? Nossa, gente. Não, Tem a tiraram mesma a promoção. função que é de R$5, né? Tiraram a promoção. Acho que é Oakley. Já vem com a vacina, já? Gente, Uma máscara de pano, R$147, né? não existe. Não, É por causa da marca, né? mas mesmo assim, né? Exagerado, né? Enfim, pegou tão mal que os caras tiraram a campanha no mesmo dia do ar. Ah, que bom.
Mas então veja, ó, vou comprar uma máscara dessas, R$ 147. Aí teve uma costureira que escreveu lá, olha, as grandes empresas elas pagam 80 centavos por máscara. As pequenas e as pessoas físicas no máximo de custo de produção dá 50 centavos, não mais que isso. Não justifique você vender uma máscara por R$ 147. Bom, mas vamos supor que eu vou comprar uma dessa. Ó, são duas situações. Eu tenho a obrigação de andar de máscara, certo? Mas eu tenho que comprar máscara. Então, se a gente for pensar nessa primeira situação, eu deveria pensar o seguinte, bom, vou ter que instalar o filtro, então preciso fazer uma provisão para os filtros. Vejam, a minha obrigação no primeiro momento é de instalar os filtros ou de andar com máscara e não exatamente de comprar os filtros. Então, quando eu comprar os filtros, eu vou comprar e reconheço como ativo e uma parte vai ser despesa e acabou. Perfeito? Posso reconhecer, Daniele? Não, não deveria. Porque se eu reconhecer vamos falar assim, essa obrigação, você está reconhecendo algo que ainda não é uma obrigação. Percebeu? E aí você estaria superavaliando o seu passivo, que não seria adequado. Você tem uma superavaliação do passivo. Diga. Professor, vamos pegar, por exemplo, usinas de álcool, um exemplo, Tá. que tem que instalar esses filtros de fumaça. Por exemplo, se essa instalação custar muito alto, esses custos podem ser feitos no planejamento financeiro. Lá não precisa reconhecer uma provisão, mas pode já fazer um planejamento para comprar isso, né? Isso, exatamente. Então, exatamente, Marcelo. Aí você entra numa situação, digamos, de planejamento financeiro, do seu business plan, né? Do seu plano de negócio. Então, você colocaria isso lá. Aí é a controladoria, né? Isso, exatamente. Mas não necessariamente no balanço. Porque uma coisa é ele estar no papel, ele está no plano, você tem obrigação. Outra coisa é o gasto efetivo. Ou a obrigação de fazer. Porque a gente precisa pensar na questão da probabilidade. Veja, é provável que eu vou instalar os filtros? Não é nem provável, é certeza, porque a legislação exige. Mas é provável que eu vou gastar alguma coisa? Sim. Tá? Mas é o seguinte, eu vou reconhecer o gasto quando ele ocorrer, pelo próprio princípio de competência. Neste momento, a obrigação, porque a gente tem que pensar na obrigação não da instalação, mas na obrigação do pagamento. Então, a obrigação do meu pagamento, ela vai surgir quando eu for pagar o fornecedor. Aí sim eu tenho obrigação. É bom para a empresa já ir gerando caixa para isso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Diferente, por exemplo, do 13º. Por que eu tenho que reconhecer o 13º? Porque o funcionário trabalhou um mês, surgiu a obrigação da empresa pagar. Se ele for demitido, ela tem que pagar. Certo? E outra, vamos pensar, a gente poderia pensar num caso desse aqui no Brasil, tá? Vou dar um exemplo. Você tem uma frota de táxi, você tem uma frota de carros que você aluga para Uber, você tem aí uma frota de caminhões. Bom, há um tempo atrás surgiu a necessidade, se não me engano, dos extintores, não foi? Tinha que colocar um extintor X lá no carro, era extintor, não era? Né? Então imagina, então você tem uma frota, você tem um período para colocar esses extintores, então imagina, você vai constituir uma provisão para colocar esses extintores lá no carro? Precisaria? Não. É o mesmo caso do filtro. Não, à medida que eu vou comprando, eu vou reconhecendo o gasto que eu tenho com esses extintores. Na verdade, vou ativá-los, enfim. Tá certo? Agora, segunda situação. Passou junho, 30 de dezembro, 31 de dezembro de X1 e eu instalei. Então, não tenho que reconhecer nada, porque está instalado, eu atendi a legislação. Perfeito? Uhum. Agora, vejam o comentário com relação à segunda parte. Chegou 31 de dezembro, eu não instalei os filtros, tá? Ele está em linha com o nosso raciocínio. Ó. Ele fala aqui, ó. Bom, então, ele fala aqui, ó. Então, 31 de dezembro, na data do balanço. Ó, novamente, não há obrigação para os custos de instalação dos filtros de fumaça, porque nenhum evento que gera obrigação ocorreu, a instalação do filtro. Porque se eu instalei, eu não tenho obrigação. Se eu não instalei, eu continuo com a obrigação de instalar. Veja, mas a obrigação é de instalar, não é obrigação de pagar pelo filtro. Perceberam a diferença? Bom, entretanto, uma nova obrigação pode surgir do pagamento de multas. Então, aqui é o que o Diogo estava escrevendo ali, com relação à multa, e alguns de vocês também comentaram, tá? Olha só. Ele fala aqui, ó.
Então, entretanto, uma obrigação pode surgir do pagamento de multas ou penalidades de acordo com a nova legislação. Por quê? Se você tem uma determinada legislação e você não atende, então isso significa que normalmente você tem uma penalização por conta disso. Pois o evento que gera obrigação ocorreu, que é o período ou o tempo para você instalar, né, o filtro. Então, a operação da fábrica em não conformidade com a legislação por falta da instalação do filtro. Então, uma saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação. Então, ele diz, avaliação da probabilidade da incorrência de multas e penalidades pela não conformidade da operação depende dos detalhes da legislação e da severidade do regime de execução de lei. Nenhuma provisão é reconhecida para os custos de instalação de filtro de fumaça. Entretanto, uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa de qualquer multa ou penalidade que sejam mais prováveis. Então, o que ele diz aqui? Bom, a gente tem que levar em consideração vários fatores, tá? Primeiro, você viu que ele fala da questão da severidade da legislação na aplicação de multa, tá? O que acontece quando você tem uma legislação, por exemplo, que é muito séria, que você sabe que se você não instalou, você vai ter que pagar a multa, certo? Então aí, nesse caso, se eu não instalei, eu já sei, é certeza que eu vou pagar essa multa, então efetivamente eu precisaria reconhecer a provisão para a multa. Agora, Brasil, né? Então você não instalou, quem vai fiscalizar isso? Primeiro ponto. Segundo, quando você tiver uma fiscalização, ele vai te dar um prazo para isso ou não? Certo? Porque, vejam, embora a lei diga que eu vou ser penalizado caso eu não instale, e aí, gente, depende eu não estou falando que é a resposta correta. Eu estou dizendo que é uma questão de julgamento, tá? Se você está num país ou numa cidade, sei lá, que se você não instalou, você vai ser autuado de forma direta, tá? Então você precisa reconhecer essa multa. Tá? Você vai fazer uma provisão para o pagamento dessa multa. Qual o valor? Aí tem que ver a legislação, vai ser específico de cada legislação. Agora, imagine um país que você não instalou, tá? E não tem como eles automaticamente irem lá e te autuar. Não tem como. Por exemplo, ele só vai ter essa autuação se for o fiscal. Mas não sei se vocês estão percebendo na minha fala, eu estou sempre usando se for, se não instalar. Porque quando a gente usa o termo se, significa que há uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, imagina a seguinte situação. Eu vou falar o que eu faria. Você tem lá uma provável penalidade, mas que só vai ser exigida caso você tenha lá uma fiscalização ou caso você tenha digamos, algum processo eletrônico que consiga identificar que você não está atendendo à lei. Então, veja, a obrigação da multa ela vai surgir caso você receba o fiscal e ele te autue. E olha, que ainda... Pode falar. Mais ou menos parecido o que está acontecendo com os mercados agora, né? Eles aumentaram os preços dos produtos, o arroz está lá R$20. Nesse caso, o mercado ele provisiona alguma multa, sim? Porque... Então, vamos lá. O consumidor, vai e denuncia. 2, 3, depende da quantidade de denúncia que o PROCON vai lá no mercado. Então, eles têm um risco para isso ou não? Então, mas vamos lá. Mas eu acho que eles nem ligam para isso. Oi? Eu acho que a empresa que aumenta o preço, ela não está ligando muito para fiscalização. Né? O pessoal está mais preocupado se vai o Celso Russomano lá, na verdade. Ele vai para a TV, expõe todo mundo, não sei o quê, né? Mas assim, pensa no seguinte, Marcelo, que é a mesma situação, exatamente a mesma situação. Você tem um supermercado que está cobrando aí R$20 um quilo de arroz, né? Um pacote lá de 5 quilos de arroz. Pergunto, ele pode ser autuado pelo PROCON ou ele será autuado pelo PROCON? Ele pode. Ele pode, certo? Ele só vai ser autuado, como você mesmo falou, se tiver denúncias e se o PROCON for lá, certo? E outra, muitas vezes quando o PROCON ele não vai inicialmente já multa. Até onde eu sei, normalmente, assim, ele vai e ele manda ou você baixa as notas. Apresenta as notas, tal, não sei o quê, e ainda assim,
às vezes ele fala, então você baixa o preço. Se eu baixar o preço, a gente não vai te autuar, por exemplo. Veja que mesmo que ele tenha essa situação, ainda depende de alguns fatores. Então, ele está sujeito à multa? Está sujeito à multa. Ele vai pagar essa multa? Depende. Então, nesse caso, é uma obrigação possível. Pode ou não acontecer. Eu vou dar um exemplo de quando nós teríamos multa, que é provar, que é certeza. Não é nem provável, é certeza. Nessa situação, seja do filtro, ou seja essa que você falou do arroz aí, né, ou do álcool gel, tal. Então aí você tem uma situação que é possível. Entendeu, Diogo? Então nesse caso, ele pode ou não ter a multa. E aí, pode ou não, vai depender de quem? Do agente que vai me fiscalizar. Então nesse caso, é uma obrigação possível. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte. Esse mês tem ECD, não tem, pessoal? Tem. Não foi prorrogado, né? Não. A ECD não foi, que pena, né? Enfim. Pode ser, a esperança é a última que morre. Não, mas acho que não vai prorrogar, não. Senão já deveria ter prorrogado. Né? A DCTF foi, por exemplo. A DCTF foi, mas eu estou entregando nos prazos normais aqui. Aqui né? Lá no escritório também. Bom, enfim. Agora você imagina, eu tenho que entregar a ECD. Olha a diferença da... Então, ó, tá vendo o que o Diogo tá falando? Para quem trabalhava no suporte, não é bom prorrogar, eu concordo. Né? Concordo com o Diogo, porque quando você, imagina, prorroga, puxa, um monte de situações acabam acontecendo no sistema, você tem que mudar, fazer alteração, tal, é realmente bem complicado. Mas agora vamos pegar o caso da ECD. Olha só, eu tinha que entregar a ECD, não entreguei. Pergunto, eu estou sujeito a multa se eu não entregar? Sim. Sim. Estou sujeito a multa. Beleza. Essa multa depende do que para eu pagar? Não entregando dentro do prazo. Ou seja, significa que só o fato de eu não entregar, eu pergunto. Você vai pagar. Então, mas eu vou pagar ou eu dependo de uma autuação do governo? Você vai pagar. Vou pagar porque é eletrônico, não é isso? Isso. Ou seja, na hora que eu entregar, ele já vai gerar a multa, não vai? Depende da atuação. A autuação da... Não, é automático. Automático. Porque a hora que o dia atrasado já gera multa. Por exemplo, eu tive um caso de imposto de renda do ano passado. A pessoa não entregou. Aí pediu para me entregar, eu entreguei esse ano. Aí automaticamente, quando eu entreguei, ele já me gerou a multa. Então, percebe a diferença nesse caso, César? Né? Nesse caso, veja, você automaticamente já é autuado. Não depende de nada. Entregou, já é autuado. Você não depende do caso do filtro, vai ter que vir um fiscal para o cara me autuar. Percebeu? Então, num caso desse... A DCTF, né? A própria DCTF. Né? Então, funciona assim. Se você, efetivamente, digamos, está num país e dependendo da situação, a legislação e a autuação vai depender da visita lá de um fiscal, tal, e ainda assim depende se ele vai te autuar ou não, né? Então eu não deveria constituir uma provisão, porque vai depender de o fiscal chegar e ele me autuar. Aí na autuação eu teria. Agora, quando a gente tem esse tipo de multa, que é, por exemplo, uma entrega de DCTF, por exemplo, uma entrega da ECD, da ECF, a multa vai ser gerada automaticamente. Então, nesse caso, não tenho como fugir. Não entregou, você já tem que reconhecer a provisão para pagar essa multa. Tá claro, pessoal? Agora eu vou fazer a mesma pergunta com relação ao SPED ICMS-IPI. Fala, quem quer falar, Marcelo? E descontar do funcionário que esqueceu de entregar. Exato. Exatamente. Pode não. Eu tenho o caso de uma DCTF, que eu tinha um funcionário, uma DCTF minha, inclusive, que eu ainda nem entreguei, né? Que o cara, na época, não entregou. Esqueceu. Aí sim. Eu já esqueci de entregar a EFD das minhas empresas. Então. 38 anos que eu trabalho e foi uma única vez. Aí, quando eu reportei, nem discutiram. Falaram, paga a multa aí. Não descontaram de mim, a empresa pagou. É uma coisa que eu não tinha nem explicação. Eu simplesmente falei, olha, esqueci. Não sei por que esqueci. Simplesmente não. Porque às vezes a sua demanda de trabalho, né? Você acaba ficando meio... Não, e o pior é que eu nem tinha demanda. Foi uma coisa que nem podia... Não tinha nenhuma justificativa. Tinha que acontecer.
era para ser mesmo. Eu falei que cheguei Mas deu um branco. Tranquila, assim. Eu cheguei bem tranquila, bem nervosa. Ele falou, não, você calcula a multa lá, emite, já paga, coloca no nosso centro de já paga. Não descontaram. Eu entendi quando automático, você fala automático, que, por exemplo, tinha que entregar. Aí chegou lá, após o vencimento, não constou no banco de dados e já mandava. Não, na verdade é assim. Depende o tipo de autuação, César. Sabe por quê? Por exemplo, que nem a Marta falou do imposto de renda da pessoa física. Você pode estar sujeito à entrega ou não. Então não é automática. Ele vai ser automático no momento que você entregou. Aí o sistema fala, você está entregando, você deveria ter entregue, já te autuo. Na hora já sai a autuação para você. Tá? Isso acontece muito quando a pessoa vai abrir um MEI. Eu acho uma verdadeira sacanagem isso. O cara não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mas aí o cara decidiu abrir um MEI. Quando ele vai abrir um MEI, ele pede a declaração do último ano. Só que você não era obrigado e agora você tem que entregar. O sistema entende que você está entregando fora do prazo e te multa. Mas não dá para recorrer? Não. Você entende? Na minha opinião, é uma verdadeira... Não entendi essa do MEI. Oi? Não entendi essa do MEI. Não, pera assim, os casos que eu peguei aqui, a pessoa falou, vou abrir um MEI. Tá? Na hora que você vai abrir o MEI, ele pede o número do recibo da sua última declaração de imposto de renda pessoa física. Então, se a pessoa não entregava, vamos supor que você no ano não entregou porque você estava isento. Então, você não consegue avançar se você não tiver, pelo menos os casos que eu abri, né? Se alguém tiver aí algum caso quiser comentar aí, né? Esses casos que eu fui abrir, ele pedia qual o número do recibo da sua última declaração de imposto de renda. Tá bom, eu pedia para a pessoa, né? A pessoa falava, não entreguei. Tá bom, aí eu ia lá, tinha que entregar. Só que no ano que a última declaração, a pessoa estava isenta. Não, não entregou porque estava isenta, mas agora para abrir o MEI precisa. Aí ela entregava, multa de R$160. Entendeu? Eu acho uma verdadeira... Eu não sei se alguém tem algum jeito aí, se eu estou fazendo errado, mas os casos do MEI que eu... Olha, que eu saiba que a pessoa não é obrigada a entregar a declaração da pessoa física, porque ela não é obrigada, no caso, porque ela não tem as probabilidades de obrigação, ela não atende, e aí ela abre um MEI. Se você não tem o recibo, tem que colocar o número do título de eleitor, que eu saiba. Mas eu nunca fiz. Mas quando eu li isso. Se não há obrigatoriedade, tem que colocar o número do título de eleitor para gerar o código de segurança. É isso que eu imaginava, mas eu não vi isso, que tem que entregar a declaração. Eu nunca fiz, eu só li. Um dia eu estava lendo sobre isso e aí eu vi essa informação. Eu tive foi um ou dois casos, tá? Um caso a pessoa tinha e eu coloquei lá, funcionou. A outra não, a outra eu tive que colocar. Eu até vou checar isso que você está falando. Mas eu não tenho certeza. Mas teve um caso que a pessoa teve que pagar a multa aqui. Porque não tinha outro jeito, né? Agora, eu já vi um caso de uma pessoa que ela era obrigada a entregar porque ela recebeu um precatório e aí teve a renda acumulada, né? Ela teve a retenção no órgão que pagou o precatório. Uma senhora bem idosa, e ela não entregou porque ela não sabia. Aí bloqueou a conta bancária dela. Aí ela me procurou, ela falou, a senhora era obrigada a entregar neste caso, neste ano. Aí eu fiz a declaração, entreguei, gerou essa multa, mas ela era realmente obrigada. Aí automaticamente desbloqueou a conta bancária dela. Então, vejam o comentário da Solange. Assim, a pessoa é obrigada. Então, nesse caso, como é automática, precisa reconhecer uma provisão. Tá? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu deixei de entregar a EFD, ICMS e IPI. E aí? Reconheço a multa ou não? Em São Paulo, estou falando em São Paulo, tá? O SPED lá, ICMS e IPI. Se é obrigado e não entregou, tem que reconhecer. É obrigado, mas você não entregou. E aí? Tem que reconhecer a multa. Qual é o valor da multa? Isso eu não sei, porque eu não conheço FD e ICM. Dá para fazer um cálculo parcial, né? Então, mas quem de vocês aí, pessoal, já teve autuação ou entregou em atraso uma EFD, ICMS e IPI? O Ricardo aí, o Diogo. Eu entreguei, mas não deu multa não gerou nada.
Então, sabe o que acontece, pessoal? Eu já pesquisei bastante sobre isso. Olha só, se você for olhar a legislação, quem instituiu o SPED ICMS-PI foi o governo federal. Mas na legislação ele diz que quem vai autuar, quem tem que controlar são os estados, porque esse SPED, na verdade, é para controlar o ICMS dos estados. Tá? E o estado de São Paulo, por exemplo, você entregou uma GIA em atraso. Qual é a sua autuação? Se você for olhar a legislação, ele tem uma multa especificada lá, não sei quantas UFESPs. Mas o governo não cobra isso. O governo só cobra isso, e podem me corrigir se eu estiver falando besteira, tá, pessoal? Ó, como o Ricardo falou aqui, ó, ainda não tem multa. Na verdade tem, viu, Ricardo? Eu já pesquisei bastante. A multa, ele fala assim, na verdade, assim, ó, vamos separar. A gente tem o SPED de contribuições, aí nós estamos falando de PIS e COFINS, esse tem multa. O SPED ICMS-PI, a autuação seria por conta do Estado. Só que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele só vai te autuar isso caso você tenha uma fiscalização. Se você for fiscalizado e você não entregou e ele detectar isso, né, aí ele vai te dar uma penalidade. Com certeza você vai ter que pagar uma multa. Agora, se você, antes de qualquer procedimento fiscal, fizer a entrega, pode me corrigir, viu, Ricardo, se eu estiver falando errado aí. Mas antes de qualquer procedimento, digamos, oficial do governo do estado, você ir lá e entregar, você não paga multa. Isso no estado de São Paulo. Porque como é uma legislação que essa autuação depende dos estados, pode ter outros estados que cobrem de cara. Tá? Então, falando do estado de São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque tinha um cliente que ele estava obrigado, e eu não sabia que ele estava obrigado, passei um tempão sem entregar, detectei que ele precisava entregar, e aí eu falei assim, puxa, tô ferrado agora, vou pagar uma multa gigantesca. Fui atrás, pesquisei antes de entregar, né, para já me preparar para fazer a provisão. Né? Porque era um cliente que passou e eu fiquei na dúvida se tinha que entregar ou não. E aí, conversando com um aluno, inclusive, ele falou, professor, esse tipo de empresa, se eu não me engano, está sujeito. Aí eu fui atrás e realmente estava. Eu achei que não estava, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu caí justamente nessa legislação. Ele fala assim, ó, então quando você entregar, você vai ter que pagar, tal, não sei o quê, mas tem que ver a legislação do Estado. E na legislação do Estado ele fala que são X UFESPs, mas eles não cobram, só cobra caso você entregue depois de um procedimento de fiscalização. Não sei se alguém já pegou algum caso desses aqui, né? Então não sei se a própria Marta aí, o Diogo aí, o Ricardo, ou a própria Luciana, né? Eu não peguei, já entreguei em atraso e não tive multa. Então vejam que numa situação dessa, o que acontece? A penalidade, a multa, eu só deveria provisionar caso eu fosse, digamos, autuado efetivamente. Porque embora haja uma previsão legal de multa, o governo não cobra. Se o governo não cobra, né? Como o Ricardo falou aqui, ó, o fiscal notifica a entregar. Então, aqui você está dizendo o seguinte, né, Ricardo? O que o fiscal faz? Ele vai lá, te manda uma notificação pedindo para você fazer a entrega, tá certo? Antes de te autuar. Não é isso que ele faz? Né? Se ele fizer isso, então veja que ainda eu não estou sendo multado. Eu estou sendo notificado para fazer a entrega. Se você não atende essa notificação normalmente de entrega, aí você é autuado, né? Eu tive um cliente que aconteceu algo parecido. Eles foram visitados lá pelo fiscal, né? Ele fala aqui, ó, pede autorização com certificado, né? O fiscal libera. Então, é exatamente isso. Então, vejam que nesse momento eu ainda não tenho a penalidade ou a obrigação de pagar a multa. Então, consequentemente, eu não tenho que fazer provisão nesse caso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? Entenderam? Legal, estou gostando bastante das discussões. A gente está discutindo bastante. Espero que esteja ficando bem claro aí para todo mundo os procedimentos. Então, nesse exercício específico, a gente não tem a necessidade de fazer a provisão. Em nenhum dos casos. Nenhum dos dois casos. Nenhum dos dois momentos, digamos assim. Esse é o meu entendimento. Mas tem que levar em consideração o que o Diogo falou e os comentários que vocês fizeram. Se eu tenho uma autuação efetiva e pela autuação eu sou obrigado a pagar, então efetivamente você tem que reconhecer. Agora, o fato de você ter uma autuação, pessoal, não quer dizer, tá, que você efetivamente precise pagar, porque eu posso receber uma autuação no fiscal e ainda assim recorrer na justiça. E recorrendo na justiça, pode acontecer de eu não ter que pagar a multa.
Então, se você é autuado e você consultar um advogado, e aqui eu estou falando todo mundo é contador, né? Então a gente sabe, olha, isso aqui não tem jeito de eu escapar, eu vou ter que pagar essa multa, provisiona. Isso aqui eu posso recorrer na justiça e ganhar. Então, ele ainda passa a ser possível, e aí você é um passivo contingente, você colocaria em nota explicativa. Entenderam? Professor, então só para fechar, em X1 eu só faço a provisão. Eu não faço provisão do equipamento, eu já entendi, tá claro. Isso, mas perfeito. eu faço a provisão de multa, porque depende de um fiscal ir lá. Isso, exatamente. Ela não é automática. Não, se fosse automática, você reconheceria. Tá. Como não é automática, então a gente não tem que reconhecer nada nesse caso aí. Ficou claro, gente? Sim. Sim. Legal. Então vamos adiante aí. Pensei que nós íamos resolver isso aí mais rápido, hein? Mas que bom que as discussões estão boas. Número 9. O governo introduz certo número de mudanças na tributação do imposto de renda, né? Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor financeiro irá necessitar de treinamento para atualização de grande número dos seus empregados da área administrativa e de vendas para garantir a conformidade contínua com a regulação bancária. Na data do balanço, nenhum treinamento do pessoal havia sido feito. Então vamos lá, aqui, graças a Deus, diminuiu um pouco essa questão com relação ao imposto de renda, mas a gente já teve épocas aí, pessoal, que assim, o imposto de renda... você tinha a gente tinha o seguinte, você tinha lá em 30, a gente sabe que quando você muda uma lei no Brasil, você tem o princípio da anualidade, tá certo? Então a lei, o imposto, uma alteração de imposto só entra em vigor no ano seguinte. Pessoal, quem é mais antigo aí lembra que antigamente funcionava assim, dia 29, dia 30, às vezes 31 de dezembro, saía uma edição especial do Diário Oficial alterando a legislação do imposto de renda. Tá certo? Então, isso significa que 1º de janeiro você já tinha uma nova lei e você acabava nem sabendo como fazer. Isso diminuiu bastante em termos de imposto de renda. ICMS, IPI, PIS e COFINS, eu sei que PIS e COFINS um pouco menos, mas principalmente ICMS e IPI, né, tem bastante mudança constante. Mas imposto de renda, pessoa jurídica, diminuiu um pouco, ainda mais com relação aos SPEDs. Mas o que ele diz aqui? Que você tem uma nova regulação do imposto de renda, ou seja, você tem uma nova tributação, e uma empresa do setor financeiro, então imagina um banco, ele vai ter que treinar os funcionários para que eles entendam e saibam como atuar para recebimento, enfim, e controle aí do imposto de renda. Tá certo? Bom, ele diz que no final do período nenhum treinamento ainda havia sido feito, mas ele sabe que vai ter que fazer os treinamentos. Pergunto, temos que reconhecer algum tipo de provisão ou não? O que vocês acham aí? Nesse caso, sim, professor. Tem que reconhecer? Não. Eu acho que sim, que já teve a... Acho que não é reconhecida. Então, o César e a Solange falam que não, Marcelo diz que sim, quem mais? Quem dá mais? O Diogo está falando que não também. Estou dividido ainda, estou consultando os universitários aqui, peraí. Né? Está consultando no Google, Luciana, né? o que você acha? Oi? Rafael está no Google, professor. Né? E aí, Marta, o que você acha? E o seu bebê ali atrás, o que ele acha? Porque eu estou dividido é porque eu sei que é um Não sei dizer, tô com dúvida. Ele tá aqui de tiramento. Professor, é um gasto certo, porém como que ele vai... cai naquele caso de saber quanto ele vai gastar, ele não sabe ainda, né? Não tem uma informação confiável, é isso? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, gente, o que nós temos é o seguinte, ó. Eu tenho de novo, né? Eu tenho a seguinte situação. Aqui é o seguinte, eu tenho que, digamos, mudou a minha legislação, né? E aí eu preciso, como se diz, treinar o meu pessoal. Bom, gente, o conceito aqui, veja, é o mesmo do filtro. Eu tenho uma legislação na qual eu preciso atender. Então, veja, essa nova legislação exige que eu pague alguma coisa?
Por conta da nova legislação, eu preciso pagar alguma coisa? Oi? Não. Não preciso pagar nada. Agora, eu preciso fazer treinamento. E o treinamento, eu vou gastar com ele, certo? Pergunta. O treinamento, eu já sei que eu vou ter que fazer esse treinamento, mas pergunto, esse treinamento já ocorreu? Não. Existe a obrigação legal ou não formalizada de fazer o treinamento? Não. Ou o treinamento parte da minha decisão interna de falar, não, eu vou dar o treinamento para que a gente possa atender a legislação. Agora, pode ser que eu não dê treinamento. Vocês aqui são pessoas esclarecidas, vocês vão ler as normas e vocês vão aplicar. Pode, não pode ser feito dessa maneira? Pode. Então vejam que esse exemplo, ele cai no mesmo exemplo do filtro. Ou seja, eu tenho a obrigação de instalar os filtros, tá certo? Eu tenho a obrigação de me adaptar ao novo procedimento. Mas eu não tenho obrigação de dar treinamento. O treinamento, o gasto com o treinamento, eu tenho que reconhecer quando o treinamento ocorrer. Agora, digamos, se ele fala o seguinte, olha, então saiu uma nova legislação, essa legislação diz que você obrigatoriamente vai ter que treinar os funcionários, então veja que a nova legislação implanta um novo procedimento e me obriga a dar treinamento. Perceberam? Aí, ó, eu tenho uma obrigação legal de dar o treinamento. Efetivamente, eu deveria reconhecer uma provisão. Aqui no caso é assim, eu vou dar o treinamento porque eu preciso me adequar. Não é assim? Ó, então, exatamente, ó, o que o Diogo está falando, está perfeito. Ó, o treinamento é melhoria e investimento no funcionário. Ou seja, você está melhorando o seu processo, você está fazendo uma melhoria no seu procedimento interno. Não necessariamente para atender a legislação, porque eu posso ou não fazer esse procedimento para atendimento da legislação. Entenderam, pessoal? Diga. Professor, mas se, por exemplo, a política do banco for mediante a alteração do governo, o banco vai falar assim, eu vou dar treinamento, decidir que eu vou dar treinamento para todo mundo, sabendo ou não, todo mundo vai fazer treinamento. Pode ser provisionado isso? Na verdade, não. Você teria que fazer o reconhecimento à medida que você tem o treinamento. Né? É como você contrata serviço, né? Como o Diogo está falando, ó, muitas vezes o funcionário faz por conta própria, e ele tem razão. Porque você tem a situação de que você, embora seja uma política de dar o treinamento, a legislação não exige o treinamento. A legislação, nesse caso, ela não está obrigando a você a fazer o treinamento. Ela está obrigando a você implantar o procedimento. Eu posso fazer isso porque eu estou investindo no funcionário, porque eu quero ter um melhor procedimento. Então, nesse caso, nosso caso aqui, né? Oi? É o nosso caso. A gente está fazendo a pós para ter o conhecimento, mas a empresa em si não está, né, dando esse treinamento para a gente. Aplicar as normas certinho. Exatamente. Então, num caso desse aqui, o que você tem? Você tem a situação de que você faz isso, ou você empresário, ou o próprio escritório faz. Entendeu? Não é que é uma obrigação por lei. Se fosse uma obrigação, aí você teria que constituir uma provisão. Nesse caso, teria que ser feito. Mas esse exemplo aqui, não necessariamente. Tá claro? Beleza? Fechou. Porque pode acontecer realmente como o Diogo está falando. A pessoa faz por conta própria. Tá? Mas beleza, então vamos lá, adiante aí. Ó. 11. Uma entidade opera de maneira lucrativa em uma fábrica arrendada, conforme arrendamento operacional. Né? Então, ou seja, eu assumi as operações de uma fábrica e tenho lá o meu arrendamento operacional. Ou seja, eu vou pagando à medida em que vou utilizando. A gente vai falar sobre isso no futuro, né? Fala aqui, ó, durante dezembro de X0, a entidade transfere suas operações para a nova fábrica. O arrendamento da antiga fábrica ainda terá que ser pago por mais 4 anos. Não pode ser cancelado e a fábrica não pode ser subarrendada para outro usuário. Isso aqui nem eu sei a resposta, hein? Complicou, né? Vamos lá, vamos ler de novo. Ó. Então, uma entidade opera de maneira lucrativa em uma fábrica arrendada, conforme arrendamento operacional. Então, vocês sabem que tem arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Então, ele está dizendo que uma empresa opera dentro da outra como arrendamento operacional. Isso é muito comum você arrendar terra, né? A gente fala, estou arrendando a terra, tal. O
que significa? Você tem a terra do terceiro e você paga uma espécie de aluguel para arrendar esta terra. Então, no caso aqui, eu pego uma fábrica, eu arrendei essa fábrica. Então, eu assumi a fábrica, pelo que eu estou entendendo aí do exercício, assumi a fábrica e estou operando lá de forma lucrativa. Durante dezembro de X0, a entidade transfere suas operações para a nova fábrica. Então, eu estou numa fábrica e transfiro essas operações. O arrendamento da antiga fábrica ainda terá que ser pago por mais 4 anos. Não pode ser cancelado e a fábrica não pode ser subarrendada para outro usuário. E aí, pessoal, que situação que nós temos aqui? Já caiu minha ficha aí, eu lembrei. Então, se ele passou a obrigação para outra, então a outra que tem que pagar esses valores. Vou ter que pagar. Mas vamos separar isso aqui. Antes de responder. Fala, Marta, você ia falar? Não? Quem ia falar aí? Eu. É que eu lembrei que a semana passada você deu um exemplo que é semelhante. Falou de um jogador de futebol. Aí eu achei semelhante. Isso. E o que é? E como é o nome desse exemplo, Solange? Aqui eu tenho que fazer a provisão. Eu entendi que eu tenho que fazer porque eu sou obrigada eu tenho uma obrigação legal. E aí sairia mais caro se eu fosse pagar a multa. Então, isso. Perfeito. E foi o exemplo da contrato, né, firmado. Exato. Vocês lembram como é o nome disso aí, não? Esqueci o nome. Contrato oneroso. É verdade. Esqueci o nome. Então vamos lá. Aqui, veja. Oneroso? Chama-se contrato oneroso. Contrato oneroso. Isso. Por quê? O que é um contrato oneroso, Marta? Você que não estava... Eu não estava também. O Marcelo também não estava, né? É o Marcelo, né? Que não estava ou o Rafa? Eu. Então, Rafael. é o seguinte. Então, a Luciana também e tal. Para quem não estava na semana... A Glaucia também não estava. O que é um contrato oneroso? O contrato oneroso é assim. Você tem um determinado contrato. Esse exemplo tem um contrato de arrendamento mercantil. Ou seja, eu opero numa determinada empresa, independentemente do tipo, tá? E eu tenho aquela fábrica arrendada. Aí o que acontece? Eu cancelo esse arrendamento e eu transfiro as minhas operações para lá. Então significa que eu não estou arrendando mais, certo? Só que assim, ao fazer isso, o que acontece? Eu não posso cancelar o contrato. Significa que pelos próximos, ele fala acho que 4 anos, aí os 5 anos, ele vai continuar tendo que pagar esse contrato, tá? Então o que acontece? Quando ele não tem... porque assim, o que é um arrendamento operacional? Eu vou reconhecendo mês a mês. Então, aquele mês eu consumi aquele produto ou serviço, pago. Lanço como despesa, reconheço no passivo e pago. E vai mês a mês. Quando surge o contrato oneroso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar esse contrato, ou seja, é quando há uma quebra de contrato, mas você precisa cumprir o contrato. Então fica mais, ou seja, aquilo que você ia reconhecendo mês a mês, quando surge essa obrigação, você não tem mais o benefício daquele contrato, mas você tem a obrigação daquele contrato. Entende? Olha o que ele está dizendo aqui, vou repetir, vamos ler o exercício. Fala aqui, Então, o arrendamento da antiga fábrica ainda terá que ser pago por mais 4 anos. Significa que o contrato, veja, você não pode cancelar o contrato, isso é bastante comum em cláusulas contratuais, só que a fábrica não pode ser subarrendada para outro usuário. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma fábrica que eu arrendo para uma outra pessoa. Eu fui lá e falei, não vou mais arrendar para você. Então, eu vou continuar pagando esse arrendamento, só que a fábrica está fechada, certo? Ela não gera benefício para mim. Só que eu vou ter que, enfim, a pessoa vai ter que continuar pagando esse contrato. Nesse momento, surge aquilo que a gente chama de contrato oneroso. Eu não tenho mais o benefício, mas eu vou ter que continuar pagando. Por quê? Aí eu dei o exemplo de um jogador de futebol. Às vezes você tem um jogador de futebol que é mais fácil você manter esse jogador de futebol no banco, pagando o salário dele durante 4 anos, do que efetivamente pagar a multa do contrato. A multa do contrato fica muito mais cara do que efetivamente você pagar durante 4 anos. Isso é quando surge um contrato oneroso. Eu vou dar um exemplo que hoje, que eu até falei na semana passada, não é mais válido, tá? Não seria mais válido por conta do reconhecimento da forma como a gente tem que reconhecer o aluguel hoje, tá? Mas assim, como é que nós deveríamos fazer?
imagina, eu estou pagando o meu aluguel mês a mês. Você tem um contrato de aluguel. Pessoal, lembrando, eu estou falando isso do procedimento antigo de pagamento de aluguel, só para exemplificar, tá? Bom, antes, como é que eu fazia o aluguel? Despesa de aluguel no mês, aluguéis a pagar, pagava, banco, caixa, mês a mês fazia isso, não é? Hoje não é mais assim, né, Marta? Lembra? Né? Vocês fizeram lá no escritório, né? Então, hoje não é mais assim. Mas vamos supor que fosse, tá? Só que assim, imagina que você tem um contrato por 10 anos e você continua fazendo a contabilização dessa forma. Lanço como despesa, passivo no mês e assim sucessivamente. Perfeito. Só que tem um detalhe. Vamos supor, você vai sair desse imóvel. Você fala, não, eu vou para outra empresa, vou para outro, quero cancelar. Tá, só que se você pegar, somar as parcelas que você vai pagar de aluguel no futuro e comparar com a multa que você vai ter que pagar por sair do imóvel, então fica mais caro pagar a multa do que continuar pagando. Mas você sai daquele imóvel e vai para outro. Então veja que você tem a despesa do aluguel de um imóvel e continua tendo a despesa de outro aluguel de imóvel sem usar aquele imóvel. Percebe? Então assim, isso surge um contrato oneroso. Então o CPC 25 ele fala assim, quando surge um contrato oneroso, você naquele momento precisa então pegar essas parcelas lá na frente e reconhecer essa obrigação. Porque ainda que você não tenha o benefício, você vai ter a obrigação de pagar. Isso é um contrato oneroso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando ele fala que você vai continuar pagando, tá? Mas você não pode cancelar o contrato, aqui surge efetivamente um contrato oneroso. E nesse surgimento de contrato oneroso, o que acontece? Você tem que, então, fazer uma provisão. Aqui você tem que reconhecer a provisão desse contrato oneroso. Ficou claro, Banco pessoal? tem muito disso, professor. Oi? Banco tem muito disso, né? Banco tem bastante disso. Banco tem bastante disso. Né? Tem muita agência fechada 3, 4, 5 anos. Por que está fechado aí? Ninguém aluga, nada? É por causa disso aí, né? Então eu tenho que fazer a provisão das parcelas futuras. Porque você vai ter que pagar no futuro. E reconhecer agora. Isso. Hoje, se você levar em consideração, né, Marta, a gente até falou aquele dia lá no seu escritório lá, né? Assim, hoje você não tem, no caso de aluguel, você não tem mais essa situação. Porque se você, ao fazer o contrato de aluguel, automaticamente eu já reconheço ele no meu ativo e vou reconhecer ele no meu passivo, certo? O que você teria que fazer nesse caso? Mês a mês eu não tenho que ir baixando o meu passivo em função do pagamento que eu estou fazendo? Tenho que fazer isso, certo? Uhum. E mês a mês eu não vou baixando lá de ativo, assim, seja imobilizado ou seja intangível, ainda tem um pouco aí de dúvida, né? Tem pessoas que acham que eu vou lançar como se fosse imobilizado, tá? Então tá lá no meio imobilizado, eu não vou lançando mês a mês a despesa lá como se fosse uma depreciação. Beleza, Sim. Só que você tem que lembrar o seguinte, que quando você não vai mais usar esse bem, ele não gera mais benefício para você, mas você continua com a dívida, o contrato oneroso, mas você não tem mais o benefício. Então o que você tem lá no seu ativo, você tem que dar baixa. É isso que eu ia perguntar agora, eu vou ter essa dúvida. Você vai ter que dar baixa. Por quê? Porque você não vai ter mais o benefício. Lembre-se, ativo é para gerar benefício futuro. Se você não tem mais aquele benefício, você tem que dar baixa. Isso já pensando na contabilidade de hoje. E o seu passivo? O seu passivo você mantém. Porque ainda tem essa obrigação. Porque você ainda tem obrigação por se tratar de um contrato oneroso. Ficou claro, pessoal? Ficou. Então, esse exercício nós temos que, para quem está lá sem o visual lá, o Ricardo, né, o Diogo aí, a própria Luciana, tá tudo bem? Tranquilo? Beleza, vamos pro... Diga, pode falar. Eu só ia perguntar, no caso aí, como ficaria o registro contábil? Ele dá baixa no ativo, porque ele não vai ter uso, deixa o passivo dele, vai reconhecendo despesa, como que ficaria? Não, vamos lá. Você está falando na situação antiga ou na situação nova? Não, a situação atual. Bom, na situação atual, como é que você fez o lançamento? Você, imagina que você pegou um contrato de 24 meses, R$1.000 por mês. Eu debito imobilizado, contratos de aluguéis. Tem gente que está colocando isso em ativo intangível, né? Como que vocês fizeram lá, Marta? Só de curiosidade. Não foi eu que fiz, foi minha colega. Mas eu acho que foi intangível. Intangível, né? Eu consultei um colega meu também, assim, o cara arrebenta em termos de normas. Eu perguntei para ele, ele falou que ele também entende que é intangível, mas ele tem visto muita gente classificar também no imobilizado.
No próprio conceito de imobilizado também a gente tem esse conceito. Então eu acho que Posso até dar uma olhadinha, mas eu acho que é intangível. Bom, enfim. Então vamos pegar aqui como se fosse intangível. Eu debito R$24 mil no meu intangível, tá? De forma simples, porque não é só bem isso, tá? E vou contabilizar 24 mil no meu passivo. De forma simples, mas não é isso. Além disso, pessoal, só para vocês saberem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses 24 mil, vou ter que trazer, né? A Marta lembra bem, vou ter que trazer a valor presente e separar dos 24 mil. Eu vou lançar os 24 mil no meu intangível, mas o meu passivo, parte é aluguel e parte é juros que você está pagando. Eu preciso fazer essa separação, inclusive. Não precisa montar uma tabelinha para isso. Mas vamos esquecer essa parte de juros. Debito imobilizado ou intangível e crédito aluguéis a pagar. Passou 3 meses, eu quero cancelar esse contrato. Eu não posso cancelar. Tá? O contrato diz que eu tenho que cumprir até o final, e porque se eu tiver que cancelar, ele fala assim, então a multa é 2 vezes o valor que faltar para pagar. Então veja que fica mais caro pagar a multa do que manter as prestações, né? Os aluguéis. Então o que eu faço? A minha obrigação, ela continua. Vocês concordam? Minha obrigação continua. Aquilo que está no passivo, no ativo, eu tinha 20 mil no início e eu amortizei 3 meses. Ou seja, eu paguei R$1.000 de aluguel no primeiro mês, 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro. Quanto me sobra lá no meu, digamos, no meu ativo? 17 mil, certo? No meu passivo eu tenho 17 mil. Então, o meu entendimento, eu não posso pegar o meu ativo e baixar contra o meu passivo. Por quê? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho, digamos, ali uma... eu estaria eliminando a minha obrigação, mas a minha obrigação continua, certo? Mas o que acontece? Vocês concordam que naquele momento, quando surge o contrato oneroso, o que aconteceu com aqueles 17 mil? Na prática, o que aconteceu com ele? Como é que eu deveria dar baixa nesse 17 mil que está lá no meu intangível? Como é que vocês acham que eu deveria fazer? Abaixa? Perdas financeiras? Perda. Efetivamente perda. Por que perda? Porque eu vou... Vem aqui, Didi. Você não vai ter mais tendo o benefício dele, no caso. Olha só quem acordou. Dá tchau pro tio. Dá tchau pro tio. Que Dá lindo. tchau pro tio. Dá tchau. Ei, dá tchau. Chegou o baterista agora, hein? Ela. Vai lá com a mamãe. A cara de sono. Quando a gente está tendo aula, eu faço que deixe ele dormir até mais tarde, porque senão a gente não consegue. Atrapalha, né? Pessoal, à noite, sabe o que está acontecendo? Eu dou aula toda noite. Toda noite eu estou dando aula aqui, né? Funciona. Quando eu não estou dando aula, eu tenho que gravar à noite. Ele já está se acostumando com isso, então ele já chega na porta, antes de entrar, ele já bate na porta, e aí ele entra devagarinho, já tá aprendendo. Bom, enfim. Então vejam que no momento que surge o meu contrato oneroso, na prática, pessoal, eu tenho uma perda. Entendeu? Então eu vou creditar lá o meu ativo intangível e debitar perda. Despesa, nesse caso, né? Uma perda. É redutor do PL, né? Ele vai para despesa, exatamente. Por quê? Porque eu continuo com a minha obrigação por se tratar de um contrato oneroso. Então, eu pego o meu ativo e mando para despesa. Porque, vejam, naquele momento, surgiu o contrato oneroso, eu tive uma perda. E a perda é naquele momento. A perda não é ao longo do tempo. Percebe? A perda ocorreu naquele momento. Aí você vai falar, mas eu vou pagar isso ao longo do tempo. Veja, o desembolso vai ser ao longo do tempo, mas a perda foi exatamente naquele momento. Tá claro isso aí, pessoal? Então, qual a resposta desse item aqui que a gente tem que fazer? Temos que constituir aí, eu vou ter que reconhecer uma perda de um lado e constituir uma provisão do outro. Por quê? Ele fala aqui, que eu estou numa situação operacional. Eu reconheço só o do mês, certo? Nesse exercício, eu só estou reconhecendo do mês. Como se fosse uma situação que é um leasing financeiro, como hoje é o caso do aluguel, eu não preciso reconhecer provisão porque o valor já está no passivo. Eu só baixo a minha perda. Tá clara essa situação? Sim. Perfeito. Vamos lá. Acho que é o último, né? 11. Uhum. Vamos lá. Pessoal, eu pensei que a gente ia terminar essas discussões até o café, hein? Estamos já finalizando a aula. Mas que bom, fico feliz.
Ó, após um casamento em X0, 10 pessoas morreram. Aí sim. Meu Deus. É Covid, não? É isso que eu ia falar, tem que ver se não é Covid, né? Mas tem aqui, ó, possivelmente por resultado de alimentos envenenados, oriundos de produtos vendidos pela entidade. Procedimentos legais são instaurados para solicitar a indenização da entidade, mas esta disputa o caso judicialmente. Então, até a data da autorização para a publicação das demonstrações contábeis do exercício findo em X0, tá? Os advogados da entidade aconselham que é provável que a entidade não será responsabilizada. Entretanto, quando a entidade elabora suas demonstrações para o fim de X0 de X1, os advogados aconselham que, dado o desenvolvimento do caso, é provável que a entidade será responsabilizada. Então ele pergunta, em X0 e X1, temos que reconhecer aí alguma provisão ou não? Essa Não, é fácil. só nota explicativa. Oi? Só nota explicativa. Então vamos lá. Primeiro X0. O casamento ocorreu em X0. Em X0 morreram aí 10 pessoas por conta de produtos que... É mais ou menos o caso da cerveja lá em Minas, lembram? Sim. É o mesmíssimo caso, tá? Assim, então aconteceu, eu tenho lá, houve lá um envenenamento, né? As pessoas morreram e vai ter indenização. Então, em X0, o advogado fala assim, ó, neste momento não é provável que você vai pagar alguma coisa. Então, vamos por partes. X0, reconheço alguma coisa ou não? Não. Não. Não? Fácil, né? Não. Beleza. E X1? O processo andou. Então, mas X1, vamos lá. Olha aqui o que diz em X1. Ó. Entretanto, quando a entidade elabora suas demonstrações contábeis para o exercício findo em 31/12 de X1, os seus advogados aconselham que, dado o desenvolvimento do caso, é provável que a entidade seja responsabilizada. E aí, nesse caso? Lembre-se, pessoal, é remoto, é possível ou é provável? E quem Então, nos mas diz no isso, CPC ele fala que quando é provável você coloca só em nota explicativa, não é? não sei, é isso que o CPC diz? Não, se é provável que vai ser pago. Não sabe quando, mas será. Né? Não tem a data, mas vai ser pago. Entendi. Olha só, pessoal. Então vejam essa telinha aqui, ó. Olha aí. Estão vendo? Ah, sim, então reconhece. Ou seja, então nesse caso, ó, veja que é provável, tá? Então é provável. A pergunta é, nesse caso que é provável, pergunto, nós sabemos quando nós vamos pagar? Não, o processo ainda está rolando, tá certo? Mas o advogado diz que é provável, ó. Então o provável aqui, ó, certo? Ó, provável. Então, reconheço no passivo? Sim. Divulgo em nota explicativa? Se for relevante, sim. Embora eu não tenha data nem valor definido. Então, nós temos aqui uma provisão, tá? Então, isso aí, o advogado falar isso, passou por primeira, segunda, terceira instância e já todas perderam. Então, é provável que vai ser não, pago. às vezes não precisa nem passar pela instância, viu, Marcelo? Às vezes, assim, lembre-se que quem sempre vai falar isso pra gente é um especialista, tá? Então, por exemplo, você é um especialista em violino, certo? Muito bem. Certo. Você dá aula, você vende, você negocia. Se eu perguntar para você, vou comprar um violino Stradivarius por R$5.000. Compensa ou não compensa? O que você me diria? Depende do violino. Um Stradivarius. Talvez não compense. Oi? Não compense. Não compensa? Primeiro que Stradivarius não vale isso. Não, ele não vale 5 mil? Então, eu não sei, ele vale... Vale 5 milhões de dólares. Então, por isso que eu estou falando. Então, veja, eu vou desembolsar 5 mil. Veja, você está falando que ele não vale isso. Ele vale 5 milhões de dólares. E é por isso que eu usei esse exemplo. Ou seja, ele vale muito mais do que efetivamente 5 mil reais, não é isso? Provavelmente é uma cópia bem falsa.
Não, mas vamos supor que seja um original. Vocês sabem quem foi Stradivarius, pessoal? Os outros alunos, não? Não? Eu conheço uma banda Stratovarius. Ok? Eu conheço uma banda chamada Stratovarius. Stratovarius, né? O Stradivarius, pessoal, ele foi uma das pessoas, um dos maiores, ou talvez o maior, né, Marcelo? Construtor de violinos do mundo. Um violino Stradivarius, pessoal, custa, como o Marcelo falou, 5 milhões, 10, 15 milhões, dependendo do... Oi? Muito caro. Não, é assim, mas você está falando do melhor que já existiu no mundo. Caro. Oi? Eu achava que a guitarra Gibson Fender era caro. São caras, mas não é como um violino Stradivarius. É assim, é fora da curva, entendeu? Uma coisa interessante, pessoal, que as pessoas sempre falam, é assim, que a gente precisa pensar. Ó, aí vale fugindo um pouquinho aí da nossa aula, né? Vale digamos, a reflexão. As pessoas falam que nenhuma pessoa é insubstituível, né? Já ouviram bem esse ditado, não? Vocês acham que isso é verdadeiro ou não? Depende. Mas depende. Da família, sim. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. As empresas são. Depende da visão. Se for no mercado de trabalho, é substituível, mas para sua família, não. Então, exato. Na prática, se a gente for pensar bem, talvez tem pessoas que são substituíveis e tem pessoas que não, né? Por exemplo, se a gente pega um Stradivarius, alguém conseguiu até hoje, Marcelo, substituir o Stradivarius? Chega perto, mas não consegue. Não consegue. Alguém consegue fazer algo como Mozart fez? Não. Pessoal, não tem, você entende? Tem pessoas boas, mas as pessoas, nesse caso, não tem como substituir essas pessoas. Então, uma coisa interessante aí, né, como o Rafa fala, sendo pregador aí, talvez, pessoal, a gente pode ser substituível no trabalho, mas para Deus, nós somos insubstituíveis, porque nós somos indivíduos específicos. Deus nos conhece pelo nome, né? Perceberam? Então, isso é uma coisa importante. Mas veja, voltando aí então para a aula, né? Acho que vale o comentário. Neste caso, especificamente, ele não precisa, Marcelo, passar por todas as instâncias, certo? Porque da mesma forma que eu perguntei para você, quanto vale aí um piano, se eu comprar um violino Stradivarius por 5 mil reais, eu estou pagando barato ou estou pagando caro? Você está falando, está pagando muito barato, porque provavelmente é falso, certo? Porque é barato demais. O certo seria pagar uns 4, 5, 6, 10 milhões. Muito bem. Mas veja, eu não sou... Aí entra naquele conceito de valor justo. Eu não sou conhecedor do negócio. O Marcelo é. Então ele está me falando, ó, isso provavelmente é uma operação falsa. Esse violino vai ser falso. A mesma coisa acontece com os advogados. Então ele não precisa necessariamente ir chegar até o Supremo Tribunal Federal. O advogado é o especialista. Ele vai falar, você não vai conseguir ganhar isso no futuro. Então é provável que você vai perder. Então quando o especialista fala isso, nós já temos que reconhecer então essa provisão. Ficou claro o exemplo? Uhum. Fechou, pessoal? Sim. Então nesse caso, no primeiro ano não fazemos provisão, no segundo ano devemos constituir então a provisão, porque ele passa a ser então provável. Tá claro, gente? Eu quero perguntar da número 1, eu perdi. É o quê? Desculpa, eu não entendi. Rapidinho. Pessoal, procurando aí da número 1. Pessoal, é assim, eu não consegui identificar. Você não paga nenhuma multa, esse aí é o seguinte, eu vou pedir, você estava falando, né, Marta? Eu vou pedir para você repetir, porque ficou com som metalizado aqui, eu não consegui ouvir. Não, é que a gente já finalizou as perguntas, só que quando você falou da número 1, eu não estava ainda. Eu só queria saber a resposta da número 1. Só da número 1? A número 2 eu já estava aqui já. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar lá na número 1. Ó, a número 1, então ele fala aqui, o fabricante dá garantias para os compradores, o fabricante se compromete a consertar, tal, de acordo com a experiência passada, é provável.
Tá? Então, o que não... Ele fala aqui, ó, então, de acordo com a experiência passada, é provável que haverá algumas reclamações dentro das garantias. Então, quando é provável que vai ter reclamação no período de garantia, então, efetivamente, você tem que reconhecer uma provisão. Tá? Então, no exercício Então, eu tenho que reconhecer. tem que reconhecer uma provisão. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí nesses exercícios? Não? Não, tranquilo. Bom, agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Então, durante a semana nós temos o grupo ali, tá? Que eu acho que está funcionando bem legal. Vocês, se tiverem dúvidas, então escrevam lá no grupo, a gente vai discutindo, vai debatendo ao longo da semana, tá? E assim, eu vou postar para vocês, então, exercícios de fluxo de caixa, tá? Atividades de fluxo de caixa. Eu postei um, o meu objetivo, então a gente tem aí alguns minutos, eu vou mostrar para vocês o caminho, que aí eu vou postar outros mais complexos para vocês começarem a fazer, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer pelo método indireto. Então, o fluxo que nós vamos fazer é pelo método indireto, tá bom? Que são que geralmente as empresas usam, né, professor? Hoje em dia eu uso os dois, tá? Mas o método indireto, ele é mais simples, Marta, para você fazer, tá? O método direto Rafael, esse aqui é para ele especificamente ou lá no grupo que o Rafael está pedindo aqui? Alguém não está no grupo, já... não? É porque eu não tinha achado ele no grupo, aí eu pedi o número dele aqui. Ah, não, beleza, tá bom. Eu pensei que era para incluir no grupo lá, mas beleza, olha só. Daniele, a Daniele, para mandar o zap do meu amigo lá que vende violino para ela comprar um violino. Ah, entendi. Pessoal, até aproveitando fazer uma pergunta. Se vocês acharem viável aí, né, não sei, se vocês quiserem de repente incluir outras pessoas tal no grupo, eu não sei. Se vocês acharem que não tem problema, a gente inclui aí fica um grupão aí para todo mundo discutir. É que ali não, talvez não, né, porque ele é específico das aulas, né? Mas se for o caso, a gente pode... Acho melhor não. Vai fugir das aulas. É verdade, você tem razão. Vai ficar muita gente também, né? Não, é verdade. Vamos manter o nosso grupo restrito, você tem razão. Só falar o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para que a gente possa resolver o fluxo de caixa. Beleza, Solange? Que a Solange tentou fazer aí, né? E aí, nessa semana, entre hoje e amanhã, eu já vou postar. E agora eu vou postar antes para dar tempo, durante a semana, de vocês poderem fazer. Pode falar. Peraí. Pode falar. Eu não estou conseguindo desativar o seu... Então, eu tenho interesse, né? Eu tenho uma expectativa de dominar fluxo de caixa, porque primeiro porque é importante, segundo porque sempre dá pau lá no trabalho, o pessoal tem bastante dificuldade, então eu acho que é importante nesse momento. E os outros aí, pessoal? Oi? Muita gente me pergunta também se eu sei, e aí eu falo, não sei. Não, mas você vai saber. Né? Eu vou saber. E os outros aí? O Marcelo falou semana passada que estava bem aí. Como é que vocês estão no fluxo aí de caixa? Marta, Daniele, Diogo... Então, aí. na verdade, o fluxo de caixa eu sempre tive dificuldade. As demonstrações assim que parece que não entra na minha cabeça. Não, mas vai entrar. Tá? Só que nós vamos fazer assim, eu vou fazer por partes, vou fazer devagar, porque eu sei que é um assunto mais complexo, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar... Eu tô com uma dúvida. Oi, você tem dúvida? Diga. Pode falar, desculpa. Nessas duas aulas que teve, foi falado do fluxo de caixa? Porque eu lembro que a última aula que... Bom, Marta, foi assim, ó, tá falhando aí, mas assim, deixa eu explicar. Teve presencial? Não aconteceu? Não entendi. Foi agora online. Era do fluxo de caixa. Acho que não, né? Eu acho que será? Entendeu? Não. Ah, tá. Não, eu vou pedir para você, eu vou pedir para repetir porque travou na hora que você estava falando. Eu disse assim, que na última aula que a gente teve presencial foi a aula
né? É, Depois eu, você é de fluxo de caixa, justo. Tá cortando. pessoal, desculpa aí, eu caí e não consegui ouvir, né, Marta? Peraí, estou voltando aqui. Isso, eu não consegui ouvir, minha internet travou. Você falou 2 vezes, travou as 2 vezes, eu caí, né? Então eu vou pedir para você repetir, por favor. Não, a Solange, né? É. A Solange já falou que foi na aula passada. Eu queria saber se já tinha havido a explicação do fluxo de caixa. Ela falou que foi na semana passada. Isso, foi. Faz assim, Marta. Foi na semana passada, tá? A gente tem lá o... Travou de... Alô? Travou de novo. Bom, minha internet tá oscilando agora. Mas assim, a gente tem o material, então eu vou passar o exercício, tá? Eu vou mostrar como que a gente faz e dá uma lida no material e pode tirar dúvida no grupo na semana, tá bom? Aí outra, a aula tá gravada também. Eu vou publicar essa aula. Lá na vídeo. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Eu baixei no caminho videoteca. Eu não me lembro, então eu vou procurar. Eu tô com ela aqui aberta. Deixa eu ver se eu Tem acho. 2 aulas lá. Eu preciso ver, porque a primeira que eu vi, eu entrei no meio também, e a outra da semana Contabilidade- passada eu não vi. Mas ele deu o quê? Foi... Qual Então, é lá, o pessoal, nome? vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Então vamos lá, ó. Nós fizemos 2 aulas. Essa aqui é a terceira aula gravada, não é? Sim. Então vamos lá. Na primeira aula nós falamos de provisão, CPC 25. Né? Foi isso? Foi. Na última Foi. aula nossa, Marta, foi DVA, se eu não estou enganado. Presencial? Acho que foi, não foi? Foi, DVA. Isso. Pessoal, eu tenho atividades de DVA também. Vocês querem que eu publique lá para vocês fazerem também? Ah, era legal, professor. Tá bom. Então eu vou publicar para vocês lá exercício de DVA. Esse exercício do CP... Aí depois na nossa primeira aula gravada, nós falamos de... Puxa, eu não me lembro. Vou pegar o cronograma aqui. Na segunda aula gravada, nós falamos de... Não, hoje é a nossa terceira, né? Na primeira gravada, nós falamos do CPC 25, foi isso mesmo. Né? Isso. Na última aula presencial, nós falamos de DVA, que a gente acabou Foi. um pouquinho mais cedo, vocês lembram? Lembro. Então, assim, eu vou postar atividades para vocês, eu vou anotar aqui no meu tablet, aqui, né? Nós falamos de fluxo de caixa, né, na última aula. Isso, é isso que eu ia falar. Então, assim, ó, exercício DVA. Vou postar para vocês, para a gente também resolver e discutir na próxima aula, tá? E é assim, então na primeira aula gravada nós falamos do CPC 5. Semana passada era para nós fazermos essa atividade, ou a resolução dessa atividade não deu tempo de vocês fazerem, então estamos fazendo hoje, certo? Aí nós fizemos o seguinte, resolvemos então, falamos sobre o fluxo de caixa, semana passada, certo? Eu postei um exercício ontem para vocês, eu vou mostrar como resolver basicamente esse fluxo de caixa e vou postar exercícios um pouquinho mais complexos. Eu não vou resolver o exercício inteiro com vocês. Eu vou mostrar o caminho para vocês fazerem, tá? Vou postar, pessoal, os exercícios lá em Excel. Essa planilha em Excel, eu vou postar ela aberta. Normalmente eu posto em PDF, mas eu vou postar ela aberta, de forma que vocês possam trabalhar na planilha para não ter que ficar digitando tudo de novo, tá bom? E aí, entendeu, Marta? Então você tem o material lá do fluxo de caixa. Eu ainda não postei o vídeo. Hoje eu vou subir os vídeos dessas 2 aulas lá no meu site. Ah, vocês chegaram a ver no intervalo lá, pessoal? Não vi, não. Não, também não. Alguém viu, não?
Não dá tempo. Não, Só para ver como é que tá lá. A gente não achou o vídeo, para dizer a verdade. O César Não tem da pós, tem da graduação só. Eu tô com ela aberta aqui. Eu tô com ela aberta. Eu pensei que tinha da nossa pós, agora ainda não. entendi o que você falou. Não, é o que eu perguntei assim, se vocês acharem legal a forma como tá aí da graduação, aí eu vou subir na nossa aqui da pós. Entendi. Entendeu? O que você achou, Marta? Você que viu? Tô vendo por exemplo, aqui. Então, eu tô com aberto. São 3 vídeos de exame de suficiência, né? E tem 3 de contabilidade intermediária e da teoria. É esse você fala? Isso, ele vai ficar no mesmo formatinho aí. Tá, eu vou. Quando acabar a aula aqui, eu assisto eles. O que a gente está assistindo, o que vocês estão, do jeito que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é o que vai ficar lá no vídeo. Não vou nem editar nada. Do mesmo jeito aqui, tá? Então, por exemplo, as falas de vocês, vai tudo ficar lá no vídeo, tá? Então, se vocês acham que é legal, eu vou postar lá no site. Na verdade, ele vai estar no YouTube também, né? O Marcelo sabe, a gente posta no canal e no site eu puxo o link. Então, se vocês procurarem lá no YouTube, ele vai estar lá também para vocês assistirem, tá? Então, hoje eu já faço isso. Então, aí, quem não assistiu a aula, por exemplo, de fluxo de caixa, pode assistir. Eu devo fazer isso entre hoje e amanhã, porque ele demora um pouquinho para subir, como eu disse, mas farei sem falta e vou publicar outros exercícios, tá? Bom, então vou lá, eu vou mostrar para vocês a técnica aqui do fluxo de caixa, pessoal, para vocês entenderem aí, né, pelo menos para começarem a fazer os exercícios que eu vou publicar. Esse que eu publiquei lá, vocês já podem fazer, tá? Então ele tem assim, ó. Ele tem lá um balanço e o que eu passei para vocês só tem um período, não é isso? Só tem um período. Por quê? Aqui, ó, a gente tem basicamente a resolução. A resolução não, né? Eu montei ele aqui no como é que chama? No Excel. Então, ó, ele está em 30 de junho, certo? E 30 de 31/12 de X0, que é o ano anterior. Ou seja, ele começou em 1º de janeiro, significa que ele não tem saldo anterior. Pessoal, a forma de vocês resolverem é montar isso aqui, ó. Este efeito no caixa aqui, esta coluna aqui, veja, você pode ou não utilizar. Ela não é obrigatória para montar o fluxo, mas para você entender um pouco mais o fluxo, né, é interessante você preencher essa coluna também, tá? Não é obrigatório, mas aconselho para fins de... Ou não, né, pessoal? Porque alguns alunos acabam tendo dificuldade, mas às vezes vale a pena. Então, primeira coisa, nós vamos trabalhar com o método indireto. Tá? Indireto, como a Marta falou, é o mais comum, é o mais utilizado. Nós falamos na semana passada, é o mais utilizado porque é mais simples, o processo é mais fácil, com o Excel eu chego lá e resolvo o caso. O método direto, normalmente eu vou demandar mais tempo, a gente vai praticar também. Mas assim, como é que funciona, pessoal? Primeira coisa, ó, eu vou ter que pegar aqui, ó, tá? E calcular a minha variação. Ó, vou pegar, peraí. Estou projetando errado aqui. Eu preciso dividir a tela aqui, compartilhar. Agora vocês estão vendo, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, pessoal. Montem nesse estilo aqui, ó, variação, efeito no caixa, classificação. Funciona assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o ano, digamos, o ano mais novo menos o ano mais antigo, ele vai me dar aqui a variação, ó, tá vendo, ó? Ó, vou fazer isso para tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, calculei a minha variação geral. Depois, pessoal, esse exercício ele é bastante simples. Depois a gente vai entrar em alguns mais complexos, tá? Pra gente poder, eu já vou publicar essa semana para vocês, que aí vai envolver outros detalhes. Então, olha só, ó. Passo número 1, pensando em termos de fluxo de caixa. Passo número 1. Relaciona os 2 anos do balanço, ano 1 e ano 2, e apura a diferença. Isso aí vocês vão fazer no Excel de forma bem rápida, como vocês viram fazer aqui. Apurou a diferença, tá? Uma vez apurada a diferença, passo número 2. Vocês vão pegar aqui, pessoal, e achar o total de caixa e equivalentes de caixa. Então, ó, nosso caixa e equivalentes de caixa é isso aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui, ó. Então, aqui, ó, qual é o efeito no caixa? Digamos, nulo, tá certo? Porque é o próprio caixa. Tá certo? Então, ó, só estou identificando caixa e equivalentes de caixa. Aqui, ó, qual que é a classificação? Ó, caixa
e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa. Perfeito? Passo número 1, relacionar as duas colunas, apurar a diferença. Passo número 2, identificar caixa e equivalente de caixa. Gente, porque olha só, ó, quando a gente pegou isso aqui, se eu somar esses dois números aqui, ó, caixa equivalente de caixa, veja que isso me dá 480, 172, certo? Pergunto, qual o resultado que tem que dar no meu fluxo de caixa? 480. 172. 172. Primeira coisa. Ou seja, todas as variações que nós temos no ativo e no passivo, todas elas, sejam lá, nós vamos ver os processos, tem que dar 480 e 172. Perceberam? Tranquilo? Esse é o passo número 2. Depois, pessoal, olha só, uma vez feito, achou aqui, apurou a diferença, você pode pensar no efeito do caixa aqui, ó. Se você quiser fazer ou não. Vamos lá, ó. Eu tinha estoque 0. Agora eu tenho estoque 354. O que aconteceu no meu caixa nesse caso? Ele consumiu caixa. Ó, eu tinha um estoque 0 e agora tenho 354 mil. Pergunto a vocês. Eu preciso pagar esse caixa. Ele gerou mais caixa ou ele consumiu caixa? O que aconteceu com esse valor do estoque? Consumiu. Consumiu caixa. Deixa eu só colocar aqui para carregar a minha caixinha aqui. Aí sim, hein, pessoal? Espera aí. Battery is low. Please recharge in time. Espera lá, senão eu não consigo ouvi-los. Aí, agora foi. Bom, então vamos lá. Quando eu pego esse caixa, então a Marta falou que isso está consumindo caixa, certo? Então, olha só. Então, qual que é o efeito no caixa? Digamos assim, ó. Esses 354 mil é a minha variação. Então, aqui, ó, o efeito eu posso colocar aqui como, ó. Eu posso colocar aqui como saída de caixa, ou posso colocar até, o efeito é menos 354 mil. Certo? Porque olha só, pessoal, o efeito na conta do ativo, na conta de estoque veículos novos, foi um aumento, certo? Ó, então eu tinha 0, ele passou para 354. A conta do estoque aumentou, vocês concordam? Sim. Tá, e o estoque, desculpa, e o caixa diminuiu. Então eu posso deixar aqui, ó, a variação é a variação da conta. O efeito no caixa vai ser o oposto. Se eu pegar vou pegar um passivo aqui, ó. Tá? Eu aprendi, professor, que o fluxo de caixa ele é inversamente proporcional, um negócio assim, que o professor explicou. Que no ativo geralmente ele diminui o caixa quando há um aumento e no passivo é o contrário. Você tem o seguinte, Marta, assim, o ativo é inversamente proporcional. O passivo não. O passivo sim. Isso, desculpa. O passivo é... Tá? Pessoal, então é assim, sim, ó, a movimentação que ocorre no seu ativo é inversamente proporcional. Se aumentou o ativo, diminuiu o caixa. O passivo, ele segue o mesmo procedimento. Ou seja, aumentou o passivo, aumentou o caixa. Tá? Isso, verdade. Então, tá claro por enquanto aqui que nós estamos fazendo? Solange, aí todo mundo? Uhum. Tá claro aí, não? Tá. A Solange saiu, não? Não estou vendo ela aí. Acho que eles caíram. Enfim. Então, passo número 1, pessoal, é fazer essa variação. Passo número 2, identificar a caixa equivalente de caixa. E aí você vinha aqui efetivamente identificando. Então, olha só, ó, como é inversamente proporcional, então eu sei que aqui é menos 71 mil. Porque eu estou pegando este número aqui, ó. Estoque, a conta aumentou, menos 26 mil. Opa! E assim sucessivamente.
O ativo ele vai ter sempre o mesmo procedimento, tá? Aqui, ó, investimento a pagar. Então, eu tinha 0, 4 mil, então no meu caixa houve um aumento de 4 mil. Salários a pagar, houve um aumento de 50.800, assim sucessivamente. Tudo bem? Passo número 2. Passo número 3 é classificar, pessoal. Então, esta operação, estoque de veículos novos, é uma operação, é uma atividade operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional, certo? Então, se é operacional, eu vou escrever aqui, ó, a classificação operacional. Estoque de veículos usados, operacional. Estoque, operacional, tá? Eu estou mostrando o caminho, pessoal, que eu quero que vocês depois quebrem a cabeça, tá? Investimentos a pagar. Então, aqui é investimento, certo? Ó, então, eu vou classificar como investimentos. Salários e encargos, operacional. Operacional. Exato. Financiamento, leasing, é o quê? Financiamento. Desculpa, investimentos a pagar não é aqui na verdade, investimentos a pagar aqui seria financiamento, na verdade, né? Porque o nome da conta é investimentos a pagar, mas eu estou financiando o meu investimento, é financiamento. Aí eu venho aqui, ó, leasing, é o quê? Financiamento. Financiamento. Aí, fornecedores, ó, financiamento, leasing. Entenderam, pessoal, o que é para ser feito? Uhum. Entendeu, Daniele? Todo mundo aí? Bom, o que eu quero que façam, pessoal, é nesta linha. Então, eu vou publicar esta planilha para vocês, o exercício já está lá. Eu vou publicar essa planilha também para facilitar a vida de vocês e vou publicar outros exercícios. Tá? Eu quero que vocês façam isso. Apure a diferença, identificou lá caixa equivalente de caixa, tá? Depois vai apura o efeito no caixa, se ele está aumentando ou diminuindo o caixa. Lembrando, as contas de ativo, elas são inversamente proporcionais. Então, se aumentou o ativo, diminuiu o caixa. Se diminuiu o ativo, aumentou o caixa. E as contas de passivo, elas seguem as mesmas, a mesma movimentação. Aumentou o passivo, aumentou o caixa. Diminuiu o passivo, diminuiu o caixa. Certo? Feito isso, pessoal, basicamente é só montar o fluxo. Simples. Tá faltando aqui algumas informações, basicamente, né? Mas é assim, ó. Você vai fazer isso para ativo e passivo. Nas contas aqui de resultado, gente, a gente faz o seguinte, ó. A gente não vai fazer, porque tudo isso daqui é operacional, tá? Tudo aqui é operacional. Então, como é operacional, eu começo montando o meu fluxo pela linha do lucro. Coloco lá lucro operacional, né? E aí, depois que eu coloquei o lucro, aqui eu não coloquei ajuste, esse exercício não tem ajuste. Então eu coloco lucro e aí eu venho relacionando as minhas contas operacionais, total da atividade operacional, depois atividades de investimento e depois atividades de financiamento, tá? Qual o total? Vai ter que dar 480,172 que nós já vimos lá. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Esse é bem simples, é mais para a gente começar a fazer aí um fluxo inicial e eu vou postar, além desse, vou postar mais alguns para vocês, para a gente treinar e semana que vem, então, a gente resolver esses exercícios. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ou se, aí vai depender, se vocês conseguiram fazer, ótimo, se vocês não conseguiram, a gente vê o próximo assunto, eu vou ver o que estava programado lá, a gente fala o próximo assunto, discute um pouco mais o exercício e aí a gente faz na próxima semana. O fluxo de caixa, eu quero que a gente resolva, como a própria Solange falou, a Daniele, eu sei que o pessoal tem uma certa dificuldade aí, então a gente vai fazendo exercícios ao longo do tempo, não precisa ser numa aula estanque. Ó, essa aula tem fluxo, resolvemos? Não. Vamos resolvendo ao longo do tempo para que a gente possa pegar e fixar bem. Tudo bem, gente? Fechou? Então, beleza. Vão desenvolvendo. Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo lá no grupo, tá bom? Tá bom. Então, fechou, tá bom. pessoal. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Bom final de semana. Os vídeos você vai postar, os vídeos das duas últimas aulas você vai postar quando?
Eu vou começar a postar entre hoje e amanhã, essa semana. Você avisa no grupo? Aviso. Cada vez que eu postar, fala, postei o vídeo tal, postei vídeo tal. Vocês podem ir lá, tá bom? Para evitar vocês ficarem procurando lá, olhando toda hora. Eu aviso lá. Tá. Beleza. Beleza, pessoal. Obrigado, né? E vamos lá, o Ricardo voltou agora aí. Mas, pessoal, então até semana que vem aí. Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa, só me chamar lá no grupo, tá bom? Bom final de semana, gente. Tchau. Pra você também, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para todo mundo. Obrigado, professor, pela aula aí. Valeu. Fica com Deus. Até mais. Falou. Ó, professor. Até mais.